Esta é a nossa quarta unidade de Antigo Testamento 1. Vamos conversar um pouco sobre literatura apócrifa e pseudoepígrafe. O termo apócrifo vem do grego apócrifos e significa literalmente alguma coisa secreta, escondida. Por extensão, passa a significar escritura não inspirada, não autoritativa, não confiável. Torna-se um termo pejorativo. Pseudoepígrafe é o nome que se dá aos textos que usam o nome de personagens consagradas como se fossem os autores de tais textos. É mais ou menos o que a gente chama hoje de pseudônimo. Entre os diversos textos apócrifos ou pseudoepígrafes, encontramos a literatura judaica apocalíptica. O período áureo da literatura apocalíptica judaica vai do século II a.C. ao século II depois de Cristo. Os apocalípticos judaicos extra-bíblicos mais importantes são os apocalipses de Abraão, de Baruque, de Elias, de Esdras, de Moisés, de Siraque, quarto livro de Esdras, visão de Esdras, o livro de Enoque, Assunção de Moisés, livros sibilinos, tem os testamentos, testamento de Adão, de Abraão, de Isaac, dos 12 patriarcas, de Moisés, e também os apocalípticos posteriores ao segundo século depois de Cristo, com referência ao Novo Testamento. Temos os apocalipses de Pedro, de Paulo, de Tomé, de Estevão, de Maria, de Filipe, de Bartolomeu, de Zacarias. Eu gostaria de destacar alguns desses livros apócrifos e pseudoepígrafes. Primeiro, o livro dos segredos de Enoque, aliás. O livro dos segredos de Enoque foi escrito por volta do primeiro século depois de Cristo, provavelmente por um judeu helenizado de Alexandria. O tema é uma visão apocalíptica que Enoque experimenta ao fazer uma viagem pelos 10 céus até encontrar-se com o Senhor, não sem antes passar pelo Sheol, conhecido como o inferno, que é o mundo dos mortos, e descrever seus horrores. O autor dos segredos de Enoque fala, dentre outras coisas, da criação do mundo, do visível, do invisível e a história de Adão. Um segundo livro apócrifo, pseudoepígrafe, é o proto-evangelho de Tiago. Esse texto seria o mais antigo sobre a infância de Jesus. José era viúvo e, portanto, tinha alguns filhos, Judas, Josetos, Tiago, Simão, Lígia, Lídia, antes de se casar com Maria, a qual permanecera virgem. O Evangelho pseudo-Tomé é um texto do primeiro ou segundo século depois de Cristo, trata da infância de Jesus dos 5 aos 12 anos. O Evangelho árabe da infância teria sido escrito por Pedro, com base em dados fornecidos por Maria. Os excertos do Evangelho armênio da infância aparecem nesse texto os nomes dos 3 reis magos, como Melcom, Baltazar e Gaspar. O primeiro seria rei da Pérsia, o segundo da Índia, e Gaspar reinava em um país árabe. Temos também o Evangelho segundo Tomé, o Dídimo, que apresenta Jesus como um homem comum, apaixonado por Maria Madalena. É um evangelho gnóstico, conhecido no século III depois de Cristo. O Evangelho segundo Tomé foi encontrado em 1945 no Alto Egito, na região de Nag Hammadi, em uma de suas 150 cavernas. O primeiro livro de Adão e Eva também é muito interessante. Ele trata do casal no paraíso, mostra que eles eram luzentes, que eles conseguiam se enxergar a qualquer hora do dia ou da noite, que eles não tinham fome nem sede. Um outro texto, Morte de Pilatos, o que condenou Jesus, nesse texto aparece Verônica, a mulher que teria enxugado o rosto de Jesus em uma toalha, o que seria hoje o Santo Sudário. Esse mesmo relato encontra-se também no texto Vinganças do Salvador. Caverna dos Tesouros é um texto também bastante interessante, porque ele trata da expulsão do primeiro casal do Jardim do Éden, e é dito que eles foram para uma caverna escura e eles então tiveram muito medo por experimentar à noite, também começaram a ter fome, sede,
E aí eles não sabiam o que fazer. Certo dia, eles saem da caverna e com muita sede, eles encontram um rio e acabam morrendo afogados de tanta água que eles beberam. Aí o texto diz que eles foram ressuscitados, e aí eles morrem várias vezes, são ressuscitados várias vezes. É um texto bastante curioso. Mas o mais importante nesse texto é que ele defende que os filhos de Deus, lá no livro de Gênesis, no capítulo 6, são descendentes de Sete, e não seriam anjos, como quer o livro de Enoque. Defende que são anjos que tiveram relações com as mulheres. Muito bem, eu gostaria também de falar um pouco sobre o livro dos Números. Então, o livro dos Números é o quarto livro da Bíblia, na ordem canônica. O título Números vem do latim numeri, através da Septuaginta, mas na verdade só se aplica aos capítulos 1 a 4 e 26. Essa palavra números, principalmente para quem não é afeito à matemática, pode sugerir um texto exaustivo, maçante, enfadonho, cheio de registros numéricos. Mas na verdade, dos 36 capítulos que compõem o livro, apenas 5 tratam de recenseamentos. É um livro muito interessante, muito rico, porque ele registra os 36 anos de peregrinação do povo hebreu no deserto. Quer dizer, os 40 anos de peregrinação, 36 estão no livro dos Números. O capítulo 1 do livro de Números levanta os nomes daqueles israelitas que fariam os recenseamentos das 12 tribos de Israel, dos homens aptos para a guerra, portanto, de 20 anos para cima. A escolha desses primeiros nomes, a comissão de recenseadores e o recenseamento em si, nos permitem elencar alguns aprendizados. Primeiro, nomes de pessoas indicam continuidade da vida. Sem genealogia, sem vida. Então as genealogias são muito importantes. O livro do Gênesis, por exemplo, nós temos 10 genealogias. Poderíamos estudar o livro do Gênesis, aqui só como ilustração, através das genealogias. Os israelitas, eles não foram destruídos na escravidão e nem o seriam no deserto. Esse é um ensino das genealogias, dos recenseamentos. Segundo ensino, o deserto não é de todo mal. Ele pode ser o espaço da preparação do povo. Terceiro, o trabalho de Deus é orientado pelo próprio Deus. Ele apresenta as diretrizes. É preciso ter ouvidos afinados para escutar e entender a voz de Deus. Um quarto ensino, quem lidera deve saber delegar. Moisés, Arão e Miriam não conseguiriam fazer o trabalho sozinhos e tinham consciência disso. Um quinto ensino, que os escolhidos eram chefes de cada tribo, portanto, pessoas capazes de cumprir a tarefa requerida. Sexto, a não inclusão de mulheres e crianças na lista dos recenseados comprova a não participação desses nas guerras. Não contá-los é sinal de proteção e não de discriminação. Por último, uma sétima lição, aqueles que cuidam das questões espirituais e do culto devem, na medida do possível, ficar isentos das tarefas e obrigações militares ou das questões de ordem administrativas. A tribo de Levi não fez parte da comissão recenseadora e nem fora recenseada no contexto dos assuntos militares. Então, vale a pena ler o livro dos Números e você será enriquecido, com certeza aprenderá muito com esse livro e com todos os livros da Palavra de Deus. Até a nossa próxima unidade.